Vamos para mais uma lição. Nós estamos na lição de número 10 e essa lição tem como tema, como título, Sofrer pelo Evangelho. E o versículo que nós vamos começar estudando está em 2 Timóteo 2, versículo 3. E lá, capítulo 2, versículo 3. E lá diz o seguinte: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Qual é a situação, né? O que se passa nesse momento aqui na vida do escritor, no caso de Paulo, né? Ele estava preso e ele estava no momento decisivo da vida dele, né? Ele na realidade já era idoso, né? E ele estava guardando a sentença e ele sabia o que o esperava, ele sabia o que ia acontecer com a vida dele. E naquele momento, ele tinha uma preocupação muito grande em preparar o seu filho, em passar as últimas informações, o que ele tinha passado, o que ele tinha vivido para o seu filho na fé, Timóteo. Então, quando ele escreve essa carta, a gente percebe isso, o cuidado que ele tem, o cuidado em passar para o filho tudo aquilo que ele tinha passado, que ele tinha vivido, as suas angústias, o seu sofrimento, as suas alegrias, porque ele sabia que Timóteo ia precisar de tudo aquilo. E na época, né, havia uma grande perseguição aos cristãos por parte de Nero, né? E é nessa situação que a gente encontra essa carta, né? Paulo escrevendo essa carta. E quando ele escreve esse capítulo 2, nós estamos no capítulo 2, ele vai falar com Timóteo o seguinte: você tem um chamado, tá? Você tem um chamado. E para esse chamado, né? Para essa situação que você está vivendo, participe comigo dos meus sofrimentos. E Paulo aqui, né, nesse capítulo, ele destaca 3 figuras, ele apresenta 3 figuras. E para cada uma dessas figuras, Paulo destaca uma característica. Paulo vai falar uma característica desse personagem. Primeiro ele fala do soldado. E quando ele fala do soldado, ele fala o seguinte, a característica do soldado é a lealdade. Ele tem que obedecer. Ele tem que estar sujeito a alguém. Fique claro isso na sua vida, Timóteo, né? Nós temos que ser leais, nós temos que obedecer, nós estamos sujeitos a uma pessoa superior. O segundo personagem, né, que Paulo destaca nesse capítulo 2 é um atleta. E o bom atleta ele tem que seguir regras, né? Para o seu bom desenvolvimento, para que ele tenha uma boa performance, para que ele consiga fazer bem a sua jornada, ele tem que seguir regras, né? No seu dia a dia, na sua alimentação, ele tem que seguir regras sociais, né? Com relação às pessoas que ele está vivendo. Então, Paulo vai falar aqui da questão do atleta. Como é importante a gente estar sempre olhando o atleta. O atleta ele tem que estar todo dia, a todo momento, obedecendo regras. E ele destaca aqui uma terceira figura, uma pessoa que mexe com a terra, um lavrador. E no caso, né, era uma figura muito conhecida de todos, né? E qual é a característica do lavrador aqui que Paulo destaca? O trabalho árduo. É aquela coisa de todo dia ter o quê? Ter uma tarefa a fazer, ter que cuidar. Para quê? Para colher bons resultados. Então Paulo, quando está escrevendo, ele destaca essas 3 figuras: o soldado, o atleta e o lavrador. Para que com essas 3 figuras, Timóteo fique claro para ele o seguinte: olha, para a gente conseguir para a gente colher frutos, colher resultados, a gente tem que observar essas pessoas, o que eles fazem, né?
como eles prosseguem, como é o dia a dia deles. E aqui Paulo, seguindo nessa carta, nesse capítulo, ele fala, né, para Timóteo o seguinte: olha, nós temos alguns modelos a seguir. O primeiro modelo que nós temos que seguir é Cristo. E Cristo, né, suportou uma morte de cruz, né, que na época, né, era para as pessoas, era um motivo de muita vergonha. Mas ele passou por essa situação, por essa morte de cruz, por essa situação tão triste, tão complicada na vida dele, para ter um resultado. Qual é o resultado? A alegria, né? Para que as pessoas, através daquele seu gesto, pudessem ter uma vida, e uma vida em abundância. E lá em Hebreus 12, versículo 2 diz o seguinte: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Então aqui em Hebreus é muito claro, né? Que para conseguir resultados, para conseguir a gente conseguir chegar, né, a um determinado ponto, nós temos que passar por etapas. E nós temos que passar, inclusive, por quê? Por sofrimentos, para colher resultados melhores. Segundo modelo aqui, que Paulo está propondo, a própria vida dele. Ele apresenta a vida dele, o que ele passou, o que ele viveu, e não foi uma vida fácil, né? É uma pessoa que passou desde fome, né, até prisões, escárnios, né? Ele foi humilhado, né? Então ele apresenta o próprio modelo, né, para aquele filho amado dele. E ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, ele diz o seguinte: se morrermos com Cristo, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Agora, se nós formos infiéis, Paulo fala, Deus continua sendo fiel. Então a gente pode pecar, a gente pode errar, a gente pode fazer o que for, mas Deus continua sendo fiel. E aí, quando a gente pensa, né, na vida de Paulo, né, que ele apresenta a vida dele como modelo, a gente vai lembrar daquele fato da vida de Paulo, né, que está lá em Atos 16, versículo 25, que é Paulo e Silas na prisão, né? Aquele momento da vida de Paulo em que ele foi preso, né? E esse versículo diz o seguinte: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então ele passava por quê? Por sofrimento, por prisão. Mas mesmo naquele momento, Paulo o quê? Rendia louvores a Deus. E Paulo mostra a Timóteo o seguinte: nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Muitas vezes a gente não quer escutar. Muitas vezes a gente não quer entender o que a gente tem que fazer. Por comodismo, né? Para a gente continuar ali na nossa zona de conforto, continuar fazendo sempre as mesmas coisas, mas todos nós temos um chamado a realizar. E o que é interessante que Paulo fala é o seguinte: olha, para todo chamado, a graça de Deus nos capacita. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, né? Nesse versículo diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, né, nesse versículo, o escritor deixa claro aqui o seguinte: ó, não é por mim não, não é pelo meu mérito não, mas é o que eu tenho em mim. É a graça de Deus que nos capacita. E aí a gente pensa, né, que muitas vezes a gente tem algo a fazer e a gente fala, eu não vou dar conta.
eu não sei fazer, nunca fiz, né? Tem outras pessoas que podem fazer, mas aqui a gente lembra desse versículo. A graça de Deus, ela nos capacita. Ele nos dá o quê? Condições de realizar, muitas vezes sem nunca ter feito aquilo. E qual é a responsabilidade do cristão? Né? O cristão, ele tem o que ele deve ser, né? O que no seu dia a dia tem que ficar bem claro para todo bom cristão, que nós somos o quê? Um bom obreiro. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o obreiro aqui, né? Ele tem o quê? Ele usa bem a Bíblia. A Bíblia está no seu dia a dia. Ela é uma prática. Através da sua vida, as pessoas, né, podem ver a palavra de Deus. É isso que é importante, né, meus queridos? Através da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos atos, da nossa prática, a palavra de Deus, ela fica clara para todas as pessoas. E qual outra responsabilidade? Nós somos o quê? Servo do Senhor. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26, diz o seguinte: esse servo do Senhor, como ele é? Ele é brando para com todos. Bobo não, brando, né? Ele usa bem a verdade, usa bem a palavra, sabe quando falar. Ele é apto para instruir, para ensinar. Ele é paciente. Ah, como é difícil isso, né, meus queridos? Ainda mais nos dias atuais, sermos pacientes, né? Mas aqui Paulo destaca essa característica. Nós temos que ser pessoas pacientes. E mais uma vez Paulo fala o seguinte: nós temos que ser aptos para o quê? Para disciplinar, para ensinar, para mostrar o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia já fala. E principalmente, através da nossa vida, mostrar para as pessoas, né, o que elas devem fazer, como elas devem ser. E aí, meus queridos, nós começamos um novo ano, um ano de 2022. Quando a gente pensa nos dois últimos anos, né, foram anos muito difíceis em nossa vida. E anos que foram marcados, né? Com certeza, a gente não tinha ideia que iria passar por tudo isso, por todas essas situações, por esse isolamento, né? Mas nós sobrevivemos e nós estamos aqui. E nós estamos aqui para quê? Né? E aí a gente vai lá no Salmo 118, versículo 1, né? E vamos começar esse ano de 2022 fazendo o quê? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E assim começamos esse novo ano, esse ano de 2022, louvando a Deus, porque Ele é bom, porque Ele nos ajudou, Ele esteve com a gente nesse deserto, né? Esses dois últimos anos, eu encaro como um verdadeiro deserto em nossas vidas. Mas em cada momento, em cada situação, Deus esteve presente em nossas vidas. Meus queridos, para esse momento, eu separei uma música do grupo Logos, né? Que eu gosto muito desse grupo. E tem uma música deles que tem o título Situações. E parte dessa música diz o seguinte: pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue
e segue junto a mim. Vamos pensar isso para esse ano que se inicia, né? E Deus está sempre conosco, ao nosso lado. E a gente pode passar por qual situação for, porque Ele está sempre perto da gente. E Ele segue junto a gente. Vamos escutar essa música? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Bem, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de agradecimento, né, nós vamos começar agradecendo a Deus pela vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos louvar a Deus pela nossa vida. Quantos já não estão aqui? E nós estamos aqui para mostrar, né, o amor de Deus, o poder de Deus em nossas vidas. Vamos agradecer a Deus pelas nossas vidas. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas.
os nossos ministérios, os nossos projetos, essa nova diretoria que tomou posse, para que Deus esteja abençoando essa nova diretoria e principalmente para que Deus esteja levantando novas e novas pessoas para esse trabalho. Há muito o que fazer e Deus realmente capacita. Vamos orar pela sucessão pastoral, né? Vamos orar pelo futuro pastor e pela sua família, para que esse homem de Deus, né, seja um homem sábio, né? Ele e a sua família. Vamos orar pelo novo local. Né? Nós estamos num local provisório que já dura muito tempo e nós precisamos ampliar as nossas tendas. Né? Nós precisamos sair desse lugar para alcançar almas. Né? Vamos orar então por esse novo local. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Vamos agradecer a Deus pelas pessoas que estão dizimando, né? E vamos pedir a Deus para que Deus possa estar abençoando pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Tem pessoas desempregadas, pessoas que estão passando por privações. Vamos orar a Deus, né? Pedir a Deus para que Deus possa abrir as portas. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pelas pessoas que estão aí, né? Semeando, né? Jogando a semente. E vamos orar, né, meus queridos? Nós temos um casal, nós temos na nossa igreja vários missionários, né? Mas vamos orar pelo casal Daniel e Magda, sua família, e pela cidade de Paracatu. Essa cidade que é um desafio, para que Deus esteja realmente atuando, né? E agindo na cidade de Paracatu. Vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da Igreja Batista das Alterosas. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão tristes aí, né? Pessoas que estão passando por momentos difíceis. Vamos orar pelas nossas famílias. Principalmente por aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas que estão longe, que estão distantes. Vamos orar, meus queridos, por esse grupo tão querido, né? Os nossos idosos e nossos enfermos. Vamos orar para que Deus esteja agindo na vida dessas pessoas e principalmente agindo nas pessoas que estão cuidando dos idosos, cuidando dos enfermos, para que Deus esteja capacitando cada dia mais essas pessoas. E vamos orar, meus queridos, pelas pessoas que estão tristes. Há pessoas tristes em nossa igreja, desanimadas, sentindo-se, né? Muitas vezes incapazes de fazer alguma coisa. Vamos orar por essas pessoas, para que Deus esteja atuando na vida de cada pessoa, para que esse ano seja um ano de bênção e que a gente possa, através de nossas vidas, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Meus queridos, a todos, um bom ano, que Deus nos esteja abençoando e que, acima de tudo, a gente possa continuar juntos, né? Na leitura da Bíblia, no crescimento, né? E, através dessa leitura da Bíblia, que a gente possa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E, principalmente, na salvação de almas. Muito obrigada, um grande abraço para todos vocês.
Em 2022, Deus quer alguém que o louve com gratidão e sinceridade de coração. Vamos fazer essa leitura responsiva? Louvai a Deus, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar agradecendo ao Senhor, que isso seja um estilo de vida da gente, sempre sermos gratos ao Senhor, porque nós temos 10.000 razões para sermos gratos, muito mais que isso, muito mais que 10.000 razões para sermos gratos ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente louvar melhor o nosso Deus, que merece toda a nossa adoração. Amém? Em 2022, Deus quer alguém que confie incondicionalmente em seu amor.
Nesse momento agora, nós vamos ter a entrega dos dízimos e ofertas, enquanto nós vamos cantar o hino Porque Vivo Está, do HCC. Bom dia, irmãos. A nossa vida deve ser de constante louvor ao Senhor. Nossos atos, nossas ações. E devemos sempre estar nos colocando diante de Deus e orando a Ele, pedindo perdão para os nossos pecados. Então o louvor já começa por aí. E aqui reunidos nós vamos cantar louvor ao Senhor. Eu convido irmãos para ficarem de pé e eu gostaria que todos cantassem. Deus enviou Jesus, teu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morrer, por teus pecados. Mas ressuscitou e com o Pai está, porque o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei. Meu futuro e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho e que prazer filho dá, maior prazer é ter certeza de futuro Cristo vivo está, porque vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte, maior prazer ser a vitória. Verei a glória
Deus ouvirá esse grande Deus que no infinito está, atenderá. Cada vez que eu ouço um novo ser chorar, ou vejo o sol no seu brilhar, eu creio em Deus, creio em Deus. Amém. O ano novo é cheio de desafios, né? E nós temos, creio que cada um teve a oportunidade de agradecer, né? Juntamente com seus familiares e amigos, pelas bênçãos alcançadas no ano que se passou, né? E muitos, infelizmente, não puderam fazer isso. Eu acho que muitos irmãos ou parentes que tiveram algumas perdas, né? Na minha família mesmo, tive duas primas, né, que faleceram em função da Covid. Então, com certeza, outros irmãos também tiveram amigos. E, como a gente disse no início aqui, nós estamos aqui, graças a Deus. E o texto, meus irmãos, que nós vamos nos nortear nesta manhã, fala exatamente sobre um novo ano, um novo tempo. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, onde está apenas uma parte do versículo, diz o seguinte: olhando firmemente para Jesus. Então essa é a nossa meta para 2022. Em Hebreus 12, de 1 a 2, diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. É o nosso alvo, não é? E fico observando, diante dessas expectativas e desejo, esperança que surgem num dia tão singular como este, né? Primeiro dia do ano, tanta novidade, né? Sem trânsito na rua, maravilha, né? Para dirigir, né? As estradas. Meu filho ontem, Marcelo, mesmo estava viajando para São Paulo e falou: pai, super tranquilo, não tem nada na estrada. Eu falei: ótimo, sem chuva ainda, melhor ainda, né? Mas alguns olham com uma certa indiferença. Por exemplo, alguém já disse que um otimista, ele fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. Só para freguês, né? Já o pessimista fica acordado para ter certeza que o ano velho se foi. E muitas vezes, meus irmãos, esse barulho dos fogos que nós temos, né, visto e ouvido, motivo de celebração, né? Tipo, graças a Deus que estou vivo para fazer isso. E muitos, infelizmente, não tiveram essa oportunidade. E às vezes, quando nós conversamos com pessoas, vemos que cada um faz uma reflexão, né, de acordo com a condição. Obrigado. Então, cada um faz a sua previsão para o ano. Esse ano eu vou ter que estudar de novo, vou ter que arrumar um novo emprego. É isso? Faz a sua previsão. E muitos ficam apreensivos diante de tanta incerteza que às vezes nos deparamos, né, diariamente. E às vezes esse barulho, eu estava ouvindo uma coisa interessante, esse barulho dos fogos, eu acho que alivia até um pouco a ansiedade de muita gente quando tem aquele momento de soltar aquele rojão, né? Esquece tudo que passou e vamos encarar uma vida nova. São muitos desafios. E aqui na igreja nós temos muitos desafios. E eu comentava com alguns irmãos durante essa semana
que a Igreja das Alterosas, meus irmãos, é uma equipe. Nós ainda estamos no processo pastoral, que não temos ainda a definição. Então, enquanto não tivermos, gosto de usar muito a expressão que o irmão Isaac Cruz, lá na Bíblia, usava quando nós trabalhávamos juntos com o pastor Jeremias. Ele usava o seguinte: vamos morrer juntos e abraçados. Ou seja, estamos unidos, né? Há dificuldades? Sim, com certeza. Mas isso é bíblico, né? Jesus veio ao mundo e ele encontrou dificuldades. E nós também, com certeza, já passamos por algumas e vencemos. E unidos venceremos, com toda certeza. E o salmista, eu gosto muito de lembrar desse salmo, eu falo que é um dos que eu gosto de recitar, que é o versículo 5 do Salmo 37. Vamos todos recitar esse versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele o fará. Eu sempre quando vejo esse versículo, meus irmãos, me chama a atenção pelo artigo definido que ele usa nesse versículo. Aí não fala um caminho, mas fala o caminho. E que é esse caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o caminho, né? Um dos caminhos, não é o caminho. Então são desafios que nós temos pela frente, responsabilidades novas, não é? Tudo depende do que nós vamos encarar. A igreja como um todo. Estava conversando com o irmão Gilmar essa semana, nosso primeiro tesoureiro, né? Simpático, o doutor Gilmar. A esposa dele que eu diga, né? De que nós teremos algumas dificuldades no início em parte administrativa. Faz parte do processo, né? Não conhecemos tudo, pelo menos o Gilmar, né, Gilmar? Então assim, continuemos colocando o nosso querido tesoureiro Gilmar em nossas orações e toda a diretoria da igreja, porque cada um tem uma função, né? Alguns já estão até atuando, né? Eu agradeço a irmã Silvana por já aceitar um desafio nosso aí. Eu falei, as lições da EBD ficarão com você, né? Eu creio que já encaminhou, né, essa semana. Então essa Silvana estará já também, já está atuando. Então são desafios, meus irmãos, que nós como equipe teremos condições de fazer. Achei interessante lá no versículo, no Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo, no versículo 1 a 8. Quero apenas destacar o versículo 6, que diz o seguinte: Deus ele é compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então essa certeza que temos em nosso coração, não é? E o nosso Deus continua o mesmo. Se nós formos olhar pela história, né, do Evangelho, nos séculos e séculos passados, Deus é o mesmo, não mudou em nada. As pessoas passam, mas a igreja permanece, e o Deus é o mesmo. Não sei quantos aqui, tem alguns que eu posso visualizar, né? Que nós crescemos juntos ali na primeira igreja, né? Temos alguns aqui, outros não. Então muitos se foram, outros virão, né? Eu fico vendo essas filhinhas lindas que o casal tem aqui, né? Eu já até pedi para ser pai adotivo, caso precise, tá? Eu aceito. É o futuro. Então temos também o quê? Crescer nesse sentido. Pessoas novas, a igreja vai crescer, com certeza, e nós teremos novos desafios. Esse Deus ele é fiel. É uma afirmação comum em nossos dias, que vemos e ouvimos nessa afirmação da fidelidade do Senhor. Quem nunca testemunhou nessa situação alguns adesivos
pelas ruas da cidade. Às vezes aqueles adesivos as pessoas colocam em carro, né? Deus é fiel. Né? Somos fiéis. Mas eu particularmente nunca vi um adesivo que afirma o seguinte: eu sou fiel a Deus. Eu nunca vi um adesivo dessa natureza. Não sei se os irmãos já viram. Eu nunca vi. Ou seja, você afirmando: eu sou fiel a Deus. Mesmo assim, continuamos em cada amanhecer provando a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Quando, ao despertar pela manhã, né? Abrir os olhos, ver que estou vivo, graças a Deus. E com certeza muitos irmãos aqui, né, passaram por algumas dificuldades de doenças, enfermidades, em hospitais e por aí, né? E puderam, ao amanhecer, agradecer a Deus por poder respirar, abrir os olhos e falar: obrigado, Senhor, por mais um dia. Mas se sabemos que Ele é fiel, por que temer o futuro? Quase que eu canto aquela música aqui, viu? Amanhã, né? Mas não preparei no momento oportuno. Veja, agora. É uma música muito linda, meus irmãos, que ela traz uma mensagem sobre exatamente isso, né? Pois eu confio no amanhecer, é o futuro. Então, por que temer o futuro? Por que temer se deixar dominar essas preocupações, se em Deus a sua fidelidade tem tudo sob controle? Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que fez e que faz. Eu deixei no boletim uns versículos irmãos, né, sobre exatamente esses desafios que temos, né, para o ano que se inicia, que está aí no boletim. Depois, irmãos, leem em casa com calma, né? Ainda brinquei com a Regina, falei: Regina, acho que eu coloquei tanta coisa que não coube nem numa página, né? Ela falou: não tem problema, a gente coloca no encarte. Mas, meus irmãos, era tanta assim a vontade de realmente compartilhar com os irmãos os momentos tão agradáveis que nós temos, de que eu fui escrevendo, tirando, copiando, falei: e agora? Cabe tudo? Mas coube, né? Graças a Deus. O Salmo, no versículo 4 do Salmo 33, diz o seguinte: que o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Salmos 33, versículo 4. O teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E no 36, Salmo 36, verso 5: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Em Hebreus 10, 23, ele complementa: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Maravilha, né? E complementando aqui no Salmo 119, versículo 89 e 90, diz o seguinte: para sempre, Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. E o 90 diz: a tua fidelidade dura de geração em geração. Estabeleceste a terra e ela permanece. E completando 91, diz: por tuas decisões permanecem até hoje, pois o universo está a teu serviço. Maravilha, né? A tua fidelidade dura de geração em geração. Talvez, meus irmãos, nesse momento, estamos iniciando esse ano, nós possamos tomar pelo menos 3 atitudes diante desse momento que se inicia, desse ano que se inicia. E a primeira delas, eu diria que ela exigirá fé e disposição de ir adiante
Isso significa ter fé e ação. No livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 15, quando o povo de Deus, fugindo do exército de Faraó, se depara com um novo obstáculo no seu caminho, ou seja, o mar. E só havia um caminho a seguir. Não tinha muita alternativa ali não. E uma atitude, meus irmãos, qual foi? O que Deus falou para aquele povo? Marchem. Marchem. Não reclamem. Marchem. Eu creio que alguns irmãos já viram um desenho animado. Se não me falha a memória, eu acho que é uma hiena, Hanna-Barbera, que vive reclamando, né? Oh céus, oh vida, tudo vai dar errado, né? Não é isso? É uma hiena, me parece, acho que é uma hiena. Desenho animado. Eu morri de rir quando vi aquele desenho. Né? O coleguinha dele dando ânimo, fazendo, não, vai dar errado. Pessimista até, né? Oh céus, oh vida. Então assim, tem muita gente que infelizmente, né, reclama como se fosse uma hiena, né? Ou seja, vamos tentar, né? Mas o que Deus falou para aquele povo naquele momento ali, daquele desespero, né? Marchem. Meus irmãos, esse verbo, a professora de português me corrige se eu estiver errado, está no imperativo, né? Marchem. Siga em frente. Eu pessoalmente nunca vi ninguém marchar para trás, não sei. Às vezes marcha, né? Mas recua. Mas o marchar significa o quê? Ir em direção. Então, com certeza, meus irmãos, nenhum mar em nossas vidas, nosso dia a dia aqui, ele vai se abrir sem que a planta dos nossos pés pise em águas desconhecidas, com certeza. É o que eu falei para o Gilmar, né? Essa semana eu falei, Gilmar, não pare o coração, né? Eu usei essa expressão, né, Gilmar? Eu usei tipo assim, se tiver dúvida, passa reto, a gente vai começar. Vamos tentar identificar o que está acontecendo. Porque às vezes algumas coisas, não é? Nós não temos ainda total informação, conhecimento. Ou seja, isso requer uma ação de todos nós. Então, marchem, prossigam para o alvo. Essa seria realmente a nossa missão. Devemos ir em frente, não ficar só clamando a Deus pelo nosso futuro, não é? E hoje também Jesus diz: marchem, prossigam para o alvo, né? Em Filipenses 3,13 diz sobre isso, né? Prossigam para o alvo, sigam. Então, meus queridos irmãos, não fiquemos estáticos, né? Marchemos como filho de Deus, como povo, juntos, unidos e principalmente como família de Deus. Como família de Deus. Os irmãos que conhecem bem a história das muralhas de Jericó, os irmãos sabem por que aquelas muralhas caíram? Né? Fizeram quantas voltas em torno? 7. Deram só voltas. 7 voltas. E lideranças deles estavam sobre Josué, né? Josué, após dar 7 voltas ao redor, o que Josué ordenou que os sacerdotes fizessem? Tocassem as trombetas. Ou seja, tinha um momento e tinha uma ação. Dar a sua volta não vai resolver o problema, não. Vamos tocar a trombeta. E o povo o quê? Bradasse. Foi assim que aquela multidão presenciou mais um milagre de Deus. Deu mais um passo em direção à terra prometida. Ou seja, naquele momento houve uma ação.
após dar 7 voltas ao redor da invencível fortaleza, o líder Josué ordenou que os sacerdotes tocassem as trombetas, fizessem barulho, né? Um som, né? Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos definir onde está apoiada a nossa confiança e esperança. O que é confiança? O que é fé? Se vamos ler lá alguém pode abrir para me ler em Mateus 17, capítulo 17, verso 20. Mateus 17, verso 20. Só pode ler, por favor. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Ou seja, ter fé para mudar uma montanha, um monte, né, de um lugar para o outro. E eu vi uma ilustração uns meses atrás aí, eu achei interessante, que uma mulher, ela resolveu fazer essa experiência. Ela leu esse versículo: Deus é capaz de mudar a montanha, então eu vou orar. E ela orou a Deus para que removesse uma montanha que estava na frente da casa dela. Estava lá, né? Ó, que escrita a Bíblia que Deus move a montanha, então eu vou orar. Conta-se essa lenda que a mulher orou, tornou a orar de novo, de olhos fechados. Depois parou e, abrindo os olhos meio desconfiada, deve ser mineira, né? Desconfiada, ela olhou e viu que a montanha estava no mesmo lugar. Então ela, com toda a naturalidade, disse assim: sabia que Deus não ia mudar, não ia remover aquela montanha. Eu sabia que ele não ia remover a montanha. O que diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 6? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a fé, aquela mulher, eu sabia que não ia mudar mesmo. O livro de Hebreus, então, ele cita vários exemplos, né, de fé. Os irmãos, quando chegam aqui no local, nesse salão, ao sentar sobre essas cadeiras, alguém já fez aquela pergunta: será que essa cadeira vai me ajudar? Ninguém nunca fez, né? Mas nós temos a fé que ela vai suportar. Ou ao tomar um voo, né, de uma viagem, será que aquele avião vai ficar lá em cima ou vai cair? Você espera que ele fique, né? Claro. Mas você tem fé, você confia, né, na habilidade do piloto, naquela aeronave, que ela vai te levar ao seu destino. Isso é fé. E às vezes nós não temos isso suficiente. Se você me permite contar uma rápida experiência aqui. Exatamente 10 anos atrás, né? 27 de dezembro de 2011, para ser mais preciso. Só a minha querida Dona Lloyd não sabe o que está acontecendo nesse dia, nesse horário. Estava numa mesa de cirurgia, né, para fazer uma cirurgia bem delicada, 2 dias depois do Natal, e eu me lembro que eu estava conversando com o médico, que estava responsável, né, o preceptor, responsável pela... Ele chegou perto de mim e falou: tá tudo bem, Valdir? Eu falei: tá ótimo. Não, que isso, não tem jeito não. Todo mundo ficou espantado, assim, olhando aquela cena. Ainda brinquei com ele e falei assim: doutor, olha, se eu abrir, se achar outras coisas erradas, você conserta de uma vez para não ter que abrir de novo. Faz tudo de uma vez.
Aí ele brincou comigo, iniciou, né? E eu me lembro que, semanas anteriores, ele tinha me falado que minha cirurgia duraria mais ou menos 4 horas e meia. Me lembro bem de detalhes, mais ou menos isso. Depois eu voltei lá, após, né, alguns dias, ele me chamou na sala dele e falou assim: você lembra quanto que eu te falei que nós duraríamos na cirurgia? Você falou umas 4 horas, não lembro bem não. Estava na glória mesmo, não mais nada. Né? Ele para mim falou assim: já foram 2 horas e pouco, a gente ainda estava fazendo hora extra. Eu falei: mas por quê? E ele me deu o retorno. Ele falou: você sabe por quê? Porque você me transmitiu tanta confiança naquele momento que eu senti muito vontade de fazer aquele trabalho. Ou seja, eu falei assim: o senhor será um instrumento nas mãos do médico, que é o meu médico, que é aquele que eu lhe ensino. Assim. Mas isso, meus irmãos, é realmente um momento que a gente tem que transmitir essa segurança para todos. Os irmãos devem ter acompanhado essa semana algumas catástrofes aí, da chuva, né? Que ocorreu no norte de Minas, nordeste, sul da Bahia. Coisa assim, terrivelmente, né? E eu achei interessante um depoimento de uma senhora que ela perdeu toda a casa, acho que foi só o piso da casa, caiu tudo. E ela e 2 filhos e um cachorro. E ela falou assim: graças a Deus que eu, meus filhos e meu cachorro estamos vivos. O resto é de qual é a reflexão? Não é? Graças a Deus. Então, importante, não é? Ela citar que realmente a importância da vida, ou seja, o recomeçar. Tudo quando se tem novidades, é um recomeço. Devemos aprender a falar como salmista: mas agora, Senhor, o que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. No Salmo 39, versículo 7. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Então a esperança nossa, como Igreja Batistas Alterosas, ela está no Senhor. Não está em mim, não está em mim, mas no Senhor. Isso que é mais importante. Por fim, meus irmãos, nós temos que ter uma direção, um alvo, um ideal. Ninguém chega a lugar nenhum se não marchar em direção ao ideal. Pois sem direção do alvo, nos perdemos pelo caminho. Eu lembrei de uma professora que eu tive na época na faculdade, a professora Luiz, e ela falou uma frase para mim, eu estou falando dos anos 80 mesmo, então a cabeça está batendo até hoje essa frase que ela citou para mim. Ela foi para mim, para a turma, né? Ela falou: se você não sabe para onde você está indo, é bem provável que você erra o caminho. Os objetivos educacionais, né? A matéria era essa. Se você não sabe para onde está indo, é bem provável que você erre o caminho. Ou seja, qual é o nosso alvo? Qual é o seu alvo? Devemos entender, meus irmãos e irmãs, que o tempo é uma estrada de mão única. O tempo é uma estrada de mão única, ele não volta. Se os irmãos observarem, o relógio não volta. O sentido dele é um só. Os dias são contados, os anos são contados, os meses são contados. Não, tem que voltar atrás. E geralmente quando chega ao final do ano, muita gente faz esse balanço, né? O que eu fiz no ano anterior? Estudei, trabalhei, produzi, ganhei uma alma para Cristo. Nós não podemos entrar na contramão dessa estrada, porque ela só tem mão única, o tempo não retorna. Às vezes a pessoa faz um curso errado, numa faculdade, ou uma profissão, e chega lá e fica decepcionado: era isso que eu queria, não. Tá. Eu não sei se eu faço engenharia ou direito. Nossa, extremos, né?
ser médico ou astronauta. Né? Ou seja, a pessoa não tem um direcionamento, um alvo. Todos nós marchamos em direção de um ideal. De sorte que a elevação da nossa vida, ou a proporção dos empreendimentos, depende desse nosso ideal. Se o ideal é inatingível, pelo fato de ser ideal, fiquemos pelo menos no caminho, mas sempre naquela direção. Fala que às vezes a gente vai chegando a uma certa idade, meus irmãos, cabelos grisalhos ou às vezes até sem cabelo, né? Significa alguma experiência que nós passamos pela vida. E é um privilégio, né? Nós que já... Se mostrar uma foto dos irmãos meus aqui nos meus anos 90, mas não é esse, olha aí, né? Um pouco diferente. Mas meus cabelos não continuam assim. Então, isso, meus irmãos, às vezes nos dá uma certa experiência de vida. E eu me lembro, quando eu tinha vou falar a minha idade aqui, né? Eu tinha 21 anos na época. Não conhecia na idade ainda não, viu? E eu tinha um ideal, eu tinha um sonho. Qual era esse meu sonho? De ir para os Estados Unidos. Esse era o meu sonho. Eu trabalhava numa empresa onde vários colegas meus, né, deram aquele fogo todo, vamos, tá. Eram 5, 4 foram, eu não, eu fiquei. Mas por quê? Porque eu obedeci minha mamãe, não, você não vai, tá bom, mãe falou que não, obedeço. Eu falo que na dúvida a mãe tem razão, né? Na dúvida a mãe tem direito de dar a última palavra. Mas realizei isso 19 anos depois, aos 40. E hoje estou aqui para contar a história. Hoje estou com 71. Né? Quem tiver vontade de fazer as contas aí, 71, mas tudo bem. Mas, meus irmãos, sonhos, eles não podem ficar perdidos. Na década de 30, tinha o ex-presidente Roosevelt. Ele dizia que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Foi presidente na década de 30, 33, 34, mais ou menos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu creio que todos nós temos sonhos. E ele complementou o seguinte: existe um dito popular que afirma o seguinte: se os seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Mas agora, faça os alicerces para ele. Né? O sonho era muito bom, mas o agir, faça os alicerces para ele. E lembre-se que os alicerces de nossos sonhos, do projeto de vida, é o Senhor Jesus. Fico vendo, às vezes, semanalmente, quando a Aline, né? Parabéns, Aline, pelo grupo de oração, né, que você tem conduzido. E às vezes a gente não pode todos participar ao mesmo tempo, mas ela está fazendo um ótimo trabalho. E um dos sonhos nossos ali, ela sempre menciona que é o quê? Ter a nossa casa própria, nosso futuro templo. Ou seja, nós almejamos esse sonho, ter uma casa própria. Somos inquilinos aqui desde 2003, ou seja, vão para 18 anos, né? Então é um sonho. E no Salmo 127, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, no capítulo 3, verso 13, do 13 ao 16, ele nos ajuda, nos indica que devemos avançar para as coisas que estão diante de nós,
prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é o apóstolo Paulo nos conclui, né? E uma coisa que temos aprendido, meus irmãos, é que não devemos contar nossos sonhos às pessoas que podem roubá-los. Parece bem nessa frase. Nós devemos contá-los a Deus que pode realizá-los. Né? Pode realizar. E Deus tem cuidado de nós. Cabe-nos escolher se queremos que Ele cuide de nós ou não. É uma opção. Somos livres. A escolha é nossa. Mas Ele continua o mesmo. Ele é fiel e grande em misericórdia. E neste ano de 2022 que se inicia, né, hoje, aliás, ontem, né, que nós possamos marchar juntos, trilhar o mesmo caminho, a mesma direção, nos comprometer e prosseguir para o alvo juntos. Unidos venceremos, né? E que todos nós estejamos unidos como família alterosa neste momento novo, neste novo tempo. E o nosso desejo é que Deus continue nos abençoando e cuidando de nós cada dia, cada família, e que Ele nos abençoe e que possamos estar sempre sob a direção de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Vou dar aqui, irmão Gilto, que estará dirigindo o hino 154. Fiquemos em pé, meus irmãos, para entoar esse 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus,
nosso culto nessa manhã. Queremos agradecer a presença de todos os queridos irmãos e irmãs nessa manhã. E vamos orar nesse momento. E assim, após a oração, estaremos no pós-estúdio e logo após faremos então despedidas. Que Deus tenha proteção, né, para cada um, de que próxima semana estejamos aqui de volta. Amado Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer por este momento tão precioso que o Senhor nos permitiu estar aqui. Quero te agradecer, ó Pai, por esse novo ano, por esses novos desafios que a tua igreja tem pela frente. Que nós possamos, ó Pai, sempre confiar em Ti. Que possamos depositar a nossa confiança no Senhor. E que a Igreja das Alterosas, ó Pai, seja vencedora de todas as dificuldades que porventura surgirem pela frente. Leva-nos em paz agora para os nossos lares diante da tua proteção. É o que oramos agradecidos em nome de Jesus.